Olá, eu sou Vinícius Gonçalves Araújo Dias, o meu orientador é o Edivar Martins de Oliveira e juntos propomos um estudo cujo título é a checagem da viabilidade do uso do sensor AD8232 para a telemedicina. Gostaria primeiramente de agradecer ao orientador, à Unifei e à CNPq por apoiarem nessa pesquisa. Bom, o atendimento médico residencial, também conhecido como home care, ele já existe há algum tempo e teve início lá nos Estados Unidos, onde se teve a necessidade de cuidados doentes no período pós-guerra, e essa atividade se popularizou. Se popularizou a ponto de que, com a evolução tecnológica, também surgiram as consultas online. Com o estouro da pandemia mundial causada pela Covid-19 e todas as restrições impostas de isolamento social, esse tipo de atividade se popularizou ainda mais, em que os pacientes e os médicos fazem chamada, pode ser de vídeo ou apenas por áudio, né? E a consulta ocorre dessa forma. Porém, somente essas chamadas não são eficazes para um bom diagnóstico de algumas doenças, em que é preciso se ter exames. E esse estudo exatamente vem para isso, porque não basta você ter um exame, né? O exame tem que ser confiável, porque quando se trata de saúde é um assunto muito sério. Sendo assim, é importante a gente então checar se os sensores que estão disponíveis no mercado são realmente eficazes e se podem ser aplicados na telemedicina, né? E se tratando então do tipo de exame que a gente vai estudar nesse estudo, é o eletrocardiograma. O eletrocardiograma, o primeiro equipamento que foi oferecido para medir os sinais elétricos de um coração, é esse aqui, proposto por August Waller. Era uma máquina muito grande e hoje em dia a gente está chegando ao ponto de que apenas um sensor que pode caber dentro de uma bolsa também faça essa função. E é exatamente nesse ponto que queremos checar. Bom, ao lado direito aqui temos uma imagem de um eletrocardiograma tradicional, feito nas clínicas que oferecem esse tipo de exame, e podemos perceber que existem várias derivações em que cada uma delas desempenha uma função e cada uma delas pode identificar uma doença. E além disso, é bom destacar que poucos milímetros diferem um coração de uma pessoa que é sã, né, e de uma outra que tem um problema cardíaco. Então, é um exame que tem que ter não deve ter ruídos e nem ter distorções, porque é nisso aí que vai se diagnosticar as doenças. Bom, para se conhecer melhor esse sensor que foi checado, foi proposto dois sistemas, um com o Arduino Uno, em que esse é mais simples e foi utilizado principalmente apenas para verificar a qualidade dos dados. E aqui à direita foi proposto um outro sistema, esse sim seria um protótipo para o uso na telemedicina, em que é utilizado um ESP8266 e ele se conecta no Wi-Fi e joga esses dados na nuvem e eles podem ser visualizados, né, por meio de um aparelho mobile ou então por uma página web, o que seria interessante para um médico ver os dados do seu paciente. Bom, tendo esses dois sistemas, foram obtidos gráficos e os resultados foram parecidos com esse, o de cima, inicialmente. Como pode ser visto, são gráficos com muitos ruídos, muitas distorções, que não dá para se diagnosticar nada somente com isso. E ao caminhar da pesquisa, foi visto que muitas coisas interferiam para se ter um gráfico bom, como por exemplo, posição correta dos eletrodos, o tipo do eletrodo e até mesmo a posição do paciente. E ao andar da pesquisa, foram obtidos gráficos parecidos com esse, mais parecidos também com aquele já mostrado anterior de tradicionais, mas ainda assim com muitos ruídos. Bom, como eu disse, esses tipos de exame devem ter uma precisão muito alta. Então, a conclusão desse estudo até então é que não é indicado esse tipo de sensor para a telemedicina, justamente pela difícil calibração dele, pelas variáveis que existem para se ter um bom gráfico. E além disso, possui apenas uma das derivações dentre aquelas que diagnosticam as doenças. Portanto, não é indicado. Seria proposto para um próximo trabalho, um próximo equipamento, desenvolver um que tenha uma calibração mais fácil e um que possua mais eletrodos, para que assim se consiga enxergar mais derivações do eletrocardiograma e assim diagnosticar mais doenças. Bom, muito obrigado a todos pela atenção.